Salve, salve, juventude! Firmeza total? Então, na aula de hoje a gente vai começar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a poluição das atividades antrópicas, principalmente no ar, a poluição atmosférica, né? Então a gente vai continuar falando alguns detalhes, a gente já falou, né, de alguns processos, né, alguns fenômenos que são resultados de atividades antrópicas, né, como por exemplo a chuva ácida, né, que a gente falou, principalmente devido à ação antrópica de emissão de óxidos de nitrogênio e também óxidos de enxofre, né? Que ao reagirem com a água da chuva, né, que está ali na atmosfera, vão se tornar ácidos e daí vão deixar a chuva ácida, beleza? E aí a chuva estando ácida, ela vai contaminar as plantas, né, as folhas que receberem essa chuva, vai contaminar os solos também, que ela vai se acumular nos solos, vai alterar o pH dos solos, isso vai dificultar o crescimento das plantas, né? Vai para os lagos, para os oceanos, vai alterar o pH dos lagos, o pH dos oceanos, e isso vai causar um desequilíbrio nesses ecossistemas aquáticos e que vai influenciar na vida de muitos serizinhos que são importantes para que a natureza possa manter o seu funcionamento correto, né? Mas, além da chuva ácida, também a gente já falou sobre o aquecimento global, né? Principalmente pela emissão aí de gases que retém bastante o calor que é enviado pelo Sol aqui para a nossa atmosfera, né? E o principal gás que retém calor na atmosfera é o dióxido de carbono, né? O CO2. Então, ele vai ser o principal responsável pelo efeito estufa, que é um fenômeno necessário para que a nossa vida seja possível aqui na Terra. Sem o efeito estufa, as temperaturas seriam muito baixas e aí ficaria muito difícil para a gente sobreviver, né? Então, o efeito estufa é necessário, só que quando ele fica muito exacerbado, né, quando ele fica muito excessivo, aí ele causa o aquecimento global e aí o aumento na temperatura do planeta, ele vai também causar desequilíbrio nos ecossistemas que estão terrestres, também os marinhos, né? Mudando então as condições de vida para alguns seres vivos e fazendo com que eles acabem diminuindo a sua população. Isso vai influenciar também no processo da cadeia alimentar e aí, consequentemente, o ecossistema vai ficar todo abalado, né? Falando então de alguns fenômenos que a gente ainda não comentou, né? O smog. Então, o smog, essa palavra é uma junção de duas palavras em inglês, que é smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina, né? Então, o smog vai ser uma neblina com fumaça. É o que a gente viu recentemente aqui no Paraná, teve um acidente gravíssimo ali, aqui em Curitiba, né, na BR-277, causado por um fenômeno do smog, né? Existia uma área de proteção ambiental ali do lado da BR-277 e houve queimadas naquela área, então essas queimadas estavam emitindo fumaça. Aí ela somada à neblina, que é causada pelo fenômeno ali da inversão térmica, né, em que aqui embaixo a água acaba condensando, ao invés de condensar só lá em cima na formação das nuvens, e aí essa névoa misturada com fumaça formou uma condição em que a visibilidade era praticamente nula, né? E aí os carros acabaram perdendo essa visibilidade e ocorrendo um acidente ali que foram envolvidos 22 carros. Algumas pessoas acabaram morrendo, né, infelizmente, por esse fenômeno. Ele pode ocorrer também, né, além da fumaça das queimadas, né, que é um fator muito importante, essa fumaça vai longe, né? Essa semana, inclusive, a gente teve notícias de cidades aqui do Paraná, né, como cidades mais ao norte, mais ao noroeste ali, como a região de Cascavel, né, que acordaram com uma camada de fumaça sobre a cidade, e era uma fumaça que tinha viajado de longe, ela veio da região do Pantanal, que fica ali a mais de 1.000 quilômetros de distância, e foi levada pelas correntes, né, do ar atmosférico e acabou chegando e contaminando aquela cidade.
E então, essa camada de fumaça, além de poder ser gerada por queimadas, como é o caso lá no Pantanal, como aconteceu aqui na BR, também por atividades antrópicas que não envolvam a queima de vegetais, né? Mas que envolvam a queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, que é uma das maiores fontes de energia utilizada pelo ser humano, né? E aí essa queima do petróleo, como a gente já falou, gera óxidos de nitrogênio. Óxidos de nitrogênio reagem com a luz solar e vão formar moléculas do gás ozônio, que é o O3, né? Que a gente também já falou um pouquinho na aula passada, né? E aí também pode haver a poluição industrial, que vai gerar os óxidos de enxofre que proporcionam esse fenômeno, né? Que também vão causar a chuva ácida, né? Então, esse smog aqui, que a formação do ozônio pela reação dos óxidos de nitrogênio com a luz do sol, é chamado de smog fotoquímico, né? Que a luz do sol vai formar o ozônio que vai estar presente aqui no smog. E também o smog industrial é aquele que é gerado pelos óxidos de enxofre da poluição das indústrias. Beleza? A gente fala, tá gerando ozônio, então beleza, tá massa, né? Vai proteger a gente da radiação ultravioleta. Mas não é bem assim. Na natureza, tudo tem o seu local certo. O local certo do ozônio é lá nas camadas mais altas de ar, para que ele não esteja aqui na atmosfera, né? Então, o chamado ozônio troposférico, que é o que está aqui mais perto da camada da superfície terrestre, ele pode ser identificado principalmente nas folhas das plantas, que vão acabar sofrendo esse processo de necrose. Esse é um indicativo do ozônio. O ozônio ele faz a reação de ozonólise, que é uma reação onde ele quebra ligações duplas que existem ali na membrana das células das plantas, né? E aí essa quebra das ligações duplas vai causar esse indicativo visual aqui de necrose nas folhas dela, né? Então, o ozônio aqui, perto da superfície terrestre, não é benéfico para nós nem para nenhum dos outros seres vivos. Ele tem que estar no local correto, que é a camada de ozônio, que fica lá a mais de 35 quilômetros de altura. Beleza? Outro processo aí também de impacto ambiental gerado pelas atividades antrópicas, né, pelas atividades antrópicas, é o escurecimento global, né? Então, existem estudos aí que avaliam a radiação luminosa que chega aqui até a superfície terrestre, né? E tem sido notado que nos últimos anos a quantidade de radiação que chega até a superfície terrestre vem diminuindo bastante. E isso é causado principalmente pelas atividades industriais ali, que geram a formação do carbono negro, né, que seria essa fuligem, essa fumaça preta, gerada ali principalmente pelo processo de combustão do petróleo, né, também gerado pelo processo de queimadas, né, das florestas, que é lamentável também. E aí, essa fumaça preta, essa fuligem, né, que tem um nome mais científico de carbono negro, porque é o carbono como substância simples que forma essa fuligem, esse pozinho preto, né? E aí ele vai impedir, vai acabar absorvendo a luminosidade, impedindo com que ela chegue aqui na superfície terrestre, né? E como a gente sabe, na superfície terrestre temos muitos organismos chamados autótrofos, né? Autótrofos, perdão. Autótrofos, né? O auto significa ele mesmo, né? E o trófos a alimentação dele. Então ele produz a sua própria alimentação e os organismos autótrofos são aqueles que fazem o processo de fotossíntese, né? E aí para o processo de fotossíntese ocorrer é extremamente necessário a presença de luminosidade do sol. Essa luminosidade vai ser utilizada ali para converter CO2 e água em glicose e oxigênio, né? E aí, se essa luminosidade é baixa, a taxa de fotossíntese também vai ser baixa, e aí, consequentemente, as plantas vão ter maior dificuldade para ter o seu crescimento correto, e aí isso vai impactar também nos animais que acabam precisando das plantas para sobreviver, né? Devido à cadeia alimentar. Então, impactou
em alguma espécie, as outras que precisam dela para sobreviver também vão ser impactadas e vai acabar gerando um desequilíbrio na natureza, né? Também existe o processo de destilação global, né? Então, destilação, se você lembrar, é o processo de separação, então, de componentes ali através do ponto de ebulição, né? Então, algumas substâncias vão evaporar, outras substâncias não vão evaporar, né? Então, a destilação global seria a evaporação desses poluentes, né, que são chamados os poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Geralmente eles são formados por moléculas orgânicas de cadeia bem comprida, então são moléculas bem grandes que vão apresentar o anel aromático na sua composição. E aí esses poluentes eles vão ter uma alta estabilidade. Então vai ser muito difícil de qualquer organismo biodegradar esses poluentes, utilizá-los ali como alimento para sua sobrevivência. Devido a essa alta estabilidade, os organismos não conseguem degradar eles e eles acabam se tornando tóxicos para quem os encontra no ambiente, né? E aí, como ninguém degrada, ninguém se alimenta deles, o próprio aquecimento vai acabar fazendo com que eles evaporem e aí as correntes, né, de ar vão levar esses poluentes principalmente para as regiões mais frias, né? E aqui no globo terrestre, as regiões mais frias são as regiões polares, né? Então vai haver um acúmulo desses componentes, desses poluentes orgânicos persistentes nos polos. E isso vai prejudicar demais o ecossistema polar, né? Vão existir muitos organismos que sobrevivem lá que vão acabar sendo impactados pela concentração desses poluentes lá. Então, eles vão sendo utilizados aí ao redor do globo e o processo de aquecimento e destilação vai levar esses compostos e acumulá-los nos polos. E aí, estando em concentração mais alta, eles vão ser mais prejudiciais ainda para os organismos que já têm dificuldade de viver lá devido ao aquecimento global, né? Que tem causado derretimento das geleiras, né? Impactado ali nesse ambiente. Além disso, eles vão ter que lidar com esse acúmulo de poluentes que está sendo levado das outras regiões do mundo lá para a região polar. Beleza? Então, aqui nas latitudes mais baixas, a gente vai ter a evaporação, né? E aí, nas mais elevadas, que são os polos, a gente vai ter a deposição, né? Causando, então, o acúmulo desses poluentes. Beleza? Para fechar, então, a poluição aqui do ar, né? Como a luz ela se propaga pelo ar, eu decidi colocar ela aqui também dentro dessa poluição atmosférica, que seria a poluição luminosa, né? Então, como a gente tem na natureza a biodiversidade, né, que seria lá a diversidade de organismos que habitam um determinado sistema, e aí quanto maior for essa biodiversidade, mais rico vai ser esse sistema e melhor ele vai funcionar. Da mesma maneira, a pluralidade de condições ambientais também é necessária para que esse sistema se mantenha em equilíbrio, né? E aí é necessário que também exista o período noturno, né? O período onde há baixa luminosidade, né? Para que possam ocorrer o repouso, né, dos animais, das plantas, a reparação, né? Também para que possa haver navegação celestial, né? As aves poderem navegar no escuro sem ter medo de serem predadas, né? E também, né, ao contrário, nos ecossistemas das florestas também, muitos animais eles acabam saindo para caçar à noite, então é necessário que eles tenham escuro para que eles possam capturar as suas presas e sobreviver, né? E aí esse excesso de luz noturna vai prejudicar todo esse equilíbrio que ocorre na natureza no período da noite, né? Então, isso pode causar desorientação nas aves, né? Elas vão acabar se guiando ali pelos focos de luz, e se houverem muitos focos de luz, elas vão ficar desorientadas, né? Também pode ocorrer a concentração
das tartarugas, dos ninhos das tartarugas em poucos lugares. Então, nas regiões ali das praias, né, que é onde as tartarugas botam os ovos delas, geralmente são regiões onde há muita especulação imobiliária, né, porque o pessoal quer ter casas na beira da praia. E aí, o excesso de construção dessas casas vai gerar um processo de urbanização mais acelerada, né? E essa urbanização acelerada vai exigir a implantação ali de lâmpadas, né? Para que a população possa ter mais segurança na hora de transitar à noite por essas regiões. E aí esse excesso de luminosidade, ele vai afugentar as tartarugas. As tartarugas, elas vão procurar praias onde haja mais escuridão para que elas possam colocar os ovos em segurança. E isso vai causar a concentração desses ninhos em poucos lugares. E aí, esse excesso de espécies ali vai gerar esse excesso, né, de tartarugas vai gerar uma própria competição entre elas e também um desequilíbrio, trazendo o acúmulo dos predadores das tartarugas para esse determinado local, porque está tendo muitas espécies, então muito alimento em abundância, isso vai prejudicar a persistência desses animais aí devido à competição que vai ocorrer pela concentração dos ninhos, né? Também, né, como a gente pode observar até mesmo nas nossas casas, né, quando a gente acende as luzes, ela geralmente atrai os insetos são atraídos pelas luzes, né? Então, a própria alta luminosidade ali das cidades no período noturno vai atrair insetos, e muitos insetos desses são vetores de doenças, né? E aí eles vão acabar trazendo essas doenças, podendo picar os seres humanos e causar, então, a transmissão de doenças por vetores, né? Doenças como a doença de Chagas, né? Que é aquela gerada pelo inseto barbeiro, né? Doenças também como a dengue, né? E tem a formação ali do mosquito Aedes aegypti, que carrega a dengue, né? O Zika vírus também, chikungunya. Então, essas são doenças aí urbanas, justamente características da atração dos insetos pelo excesso de luminosidade. Então, isso vai causar um desequilíbrio na natureza e esse desequilíbrio vai trazer consequências que a gente vai poder observar no nosso cotidiano e também que vai ter um impacto na vida dos animais e das plantas ali que vão habitar essas regiões impactadas pela poluição. Perceba que até o processo de destilação global indica para a gente que a nossa ação não vai ficar limitada a um determinado local, né? Ela pode acabar se espalhando para outras regiões do planeta, impactando outras regiões muito distantes, né? Como o carregamento, né, desses poluentes ali pelas correntes de ar, né? E aí espalhando eles por toda a natureza. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula aqui a gente vai falar sobre a poluição aquática e do solo. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais da poluição atmosférica. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.